Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo ao Semanário Económico aqui na STV Notícias. A partir deste momento, toda a atualização da atividade económica do país nos próximos 60 minutos, sensivelmente, em perspectiva aqui neste seu programa de eleição. Vamos então conhecer os principais títulos que merecerão desenvolvimento na presente edição. Ministério da Planificação e Desenvolvimento consolida a estrutura de direção para reforçar a planificação e o desenvolvimento sustentável de Moçambique. Todos nós, vocês, nós, os assessores, temos um foco. Nosso foco é assegurar uma boa planificação em Moçambique. Troca de dívida por clima. Oportunidade inovadora exige estabilidade e credibilidade macroeconómica. É abrir um caminho para um futuro que, se conseguirmos provar que este ponto vai ser alcançável com esta troca bilateral, acredito que o futuro seja mesmo este. Daqui a 2028, se as condições estão lá, acho que existirá muito interesse numa troca de dívida com esse eurobono. Então, 38 novas empresas receberam certificação de qualidade, ambiente e segurança. Fazendo a qualidade, garantimos que realmente possamos concorrer em qualquer que seja o mercado. Acredito que com esta certificação a nossa carteira de clientes vai aumentar. Esta certificação da NM19 é apenas um início em termos estratégicos. Estes então os grandes temas em perspectiva na presente edição do Semanário Económico. Para já vamos à nossa síntese informativa. As reuniões anuais de 2025 do Fundo Monetário Internacional e do Grupo Banco Mundial, realizadas em Washington, foram marcadas por alertas sobre o endividamento global, reformas financeiras e financiamento climático. O FMI estima que a dívida pública mundial poderá atingir 100% do PIB global até 2029, sublinhando o risco de perda de sustentabilidade fiscal. A diretora-geral do fundo, Kristalina Georgieva, defendeu a necessidade de disciplina, inovação e equidade para restaurar a confiança no sistema financeiro internacional. O Banco Mundial, liderado por AJ Banga, anunciou o compromisso de triplicar o financiamento climático até 2030, colocando a transição energética e a digitalização inclusiva no centro das prioridades do desenvolvimento global. A 16ª Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento decorreu de 20 a 23 de outubro em Genebra, sob o lema Moldar o Futuro, reunindo 195 países membros. A secretária-geral Rebecca Greenspan alertou para uma crise de confiança sistemática e apelou à criação de um novo pacto multilateral capaz de reequilibrar o comércio, o financiamento e a sustentabilidade climática. Entre os principais eixos da agenda destacaram-se a reforma da arquitetura financeira internacional, o alívio da dívida e a inclusão digital como instrumentos de convergência económica. Você está com o Semanário Económico. No tema de fundo desta edição, reproduzimos na íntegra a entrevista concedida pelo representante residente do Fundo Monetário
internacional em Moçambique, Harrison Olamide, que concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso colaborador, o economista Aldemiro Belchior, no seu podcast Belchior Notes. Vamos então pela atualidade, relevância e contexto das informações partilhadas nessa interação, reproduzir aqui no Semanário Econômico na íntegra esse momento de reflexão sobre o atual rumo da economia de Moçambique. Esta descida das taxas de juros com impacto positivo e também sinalizador de uma retoma econômica. Acho que é bem-vinda esta redução na taxa de juros e também há uma necessidade de flexibilizar um pouco mais as reservas obrigatórias. Nós precisamos de ter mais gente qualificada a todos os níveis, desde o operário, que deve ser qualificado, o técnico médio cada vez mais capaz, temos que ter os engenheiros cada vez mais competentes, temos que ter os gestores cada vez mais armados com as ferramentas necessárias para o crescimento. Mas precisamos também de planificar as nossas ações e precisamos muito, mas mesmo muito, de transparência a todos os níveis. Precisamos que os meios utilizados sejam utilizados da maneira mais eficiente possível, mais correta, mais transparente e sem desvios. Nós temos um povo com muita vontade de trabalhar, nós temos pessoas qualificadas. Eu poderia dar o exemplo, só os UTC têm graduados a trabalhar em Portugal, na Inglaterra, na França, na Alemanha, no Canadá e muitos a trabalhar em Angola. Isto quer dizer que se formam em Moçambique técnicos de muita qualidade e que, na minha opinião, nem sempre estão a ser bem utilizados, porque o que é certo é que acabam por procurar, muitos deles, emprego fora de Moçambique. E esses que estão a trabalhar fora de Moçambique têm um grande sucesso, são muito apreciados e, na minha opinião, fazem falta ao país. Você está com o Semanário Econômico. O Ministério da Planificação e Desenvolvimento consolida a estrutura de direção para reforçar a planificação e o desenvolvimento sustentável de Moçambique. O Ministério da Planificação e Desenvolvimento deu mais um passo decisivo na sua consolidação institucional, com a nomeação de novos dirigentes em áreas-chave da estrutura orgânica recentemente aprovada. O ministro desta instituição, Salim Krypton Vala, sublinhou que esta nova estrutura visa fortalecer a capacidade de planificação nacional, monitoria, políticas econômicas e também a coordenação interinstitucional, tornando o Ministério da Planificação e Desenvolvimento uma instituição de referência na promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável de Moçambique. O ato de nomeação conduzido pelo ministro Salim Vala simboliza o reforço da estrutura diretiva e o compromisso do governo com uma administração pública moderna, orientada para resultados e baseada em mérito. Temos um foco. Nosso foco é assegurar uma boa planificação em Moçambique. Assegurar que as políticas, estratégias, os planos e programas
promovam o desenvolvimento em Moçambique. Eu referi-me aqui ao Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas, que já existiu no passado. A Direção de Planificação tem que concluir e mobilizar recursos para isso. Não me referi ao Programa de Desenvolvimento Econômico Local, que a Direção de Promoção e Desenvolvimento Integrado tem que assegurar isso. Durante a cerimónia, o titular do Pelouro destacou que os planos e políticas do Ministério de Planificação e Desenvolvimento devem transformar-se em compromissos concretos de desenvolvimento. Foco em resultados concretos. Cada um de vocês tem de ser o exemplo de dedicação, de entrega, de procura de solução para os problemas. Na área de planificação, queremos que a direção, a diretora, consolide tão rápido quanto possível o processo de planificação e o integre com o processo de orçamentação. Queremos ter uma planificação mais assertiva. Os planos são promessas. As promessas têm de ser cumpridas. Vamos trabalhar para digitalizar o processo de planificação. Vamos finalizar e vamos concluir e vamos negociar o Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas. O ministro reforçou que o Ministério da Planificação e Desenvolvimento deve assumir-se como um tanque de pensamento, produtor de políticas e estratégias baseadas em dados, evidências e inovação tecnológica. Entre as prioridades elencadas estão a consolidação do Programa de Desenvolvimento Econômico Local, o Plano de Recuperação e Crescimento Econômico, o Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas e o fortalecimento do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Na área de promoção do desenvolvimento integrado e não desenvolvimento rural apenas, fazer ações que dinamizem a economia rural, empoderar as comunidades, reforçar a capacidade técnica e gerencial das entidades provinciais, distritais e municipais para promover as oportunidades econômicas que existem nos territórios. Gerir adequadamente o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local e trabalhar também de forma muito estreita com as organizações da sociedade civil que têm um papel importante no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Valá enfatizou a necessidade de transformar o Ministério da Planificação e Desenvolvimento num centro de excelência de políticas públicas, com base em análises sólidas, capacidade de monitoria e cultura de responsabilização. A melhor qualidade da educação, da saúde, da água, da energia, depende de como fazemos a planificação, de como monitoramos os programas do governo, de como fazemos estudos e fazemos bem análise de políticas, de como atraímos investimentos, de como obtivemos recursos na janela de financiamento climático. Porque não podemos nos esquecer que ainda temos índices de pobreza elevados. Há desigualdades sociais significativas ainda. Há desemprego. E nós, os nossos planos, os nossos programas, as nossas estratégias têm de ajudar a Moçambique crescer, a população ter maior bem-estar, a economia ficar mais robusta na linha da sua independência econômica. Nós queremos ser independentes, queremos ser autônomos, promovendo a industrialização, melhorando a qualidade do capital humano, tendo no nosso país infraestruturas mais modernas que atraiam investimentos. As novas nomeações abrangem as principais direções nacionais do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, incluindo planificação, políticas econômicas, monitoria e avaliação, financiamento climático e investimentos estratégicos, consolidando uma estrutura técnica voltada para a eficiência, coordenação e inovação. Efetivamente, o reforço da estrutura diretiva do MPD revela o reconhecimento pela própria instituição da sua centralidade na ação governativa, uma das vulnerabilidades e provavelmente que tenha justificado a criação deste novo ministério tem que ver precisamente com a pertinência do aprimoramento da coordenação intra e interinstitucional no que diz respeito
a planificação dos processos de desenvolvimento econômico e social do país. Governo e CTA defendem que a qualidade é a condição para acesso a megaprojetos e mercados regionais. A certificação de qualidade está a redefinir o perfil das pequenas e médias empresas moçambicanas. No âmbito do Dia Mundial da Normalização, o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade de Moçambique, o INOC, certificou mais de 38 empresas nacionais, elevando para 232 o número de entidades com padrões internacionais reconhecidos, um marco que efetivamente consolida a confiança no subsistema empresarial de pequena e média dimensão. A produtividade, o acesso das PMEs a grandes projetos e ainda ao mercado regional africano constituem nesta altura os principais desafios, mas também oportunidades para o nosso tecido empresarial de pequena e média dimensão. O avanço dos grandes projetos de gás, energia, construção e mineração tem aumentado a exigência por fornecedores certificados e com práticas alinhadas aos padrões internacionais. As empresas que adotam normas como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 posicionam-se como parceiras elegíveis e fiáveis para multinacionais e investidores estrangeiros. O diretor-geral do INOC, Geraldo Albazine, revelou que o número de empresas certificadas cresceu 20% entre 2024 e 2025, refletindo maior procura por padrões de qualidade e confiança. Estamos também para testemunhar os ganhos que advêm da aplicação das normas técnicas e reconhecimento de todos que, direta ou indiretamente, contribuem para a melhoria da qualidade nos produtos e serviços fornecidos pelas nossas micro, pequenas e médias empresas. O vice-presidente da CTA, Honório Manuel, sublinhou que a certificação é um compromisso com a qualidade e uma alavanca para aceder a novos mercados, parcerias e financiamento. Destacou ainda que, no contexto da Zona de Comércio Livre Continental Africana, as PMEs moçambicanas precisam competir em igualdade com empresas de economias mais industrializadas. A certificação é um compromisso com a qualidade, mas também é uma alavanca para aceder a novos mercados, parcerias e oportunidades de financiamento. O futuro que queremos exige qualidade que seja parte do nosso ADN social e econômico, não apenas nas grandes empresas, mas também nas pequenas e médias, nos mercados informais, nas instituições públicas e no cotidiano de cada cidadão. O ministro da Economia, Basílio Mohata, realçou que muitas PMEs certificadas já fornecem bens e serviços para projetos estruturantes como o Coral Sul, Temane, Mpandakua e infraestruturas logísticas. Ao garantir que os nossos bens e serviços estejam em conformidade com padrões internacionais, estamos a criar condições para que o Made in Moçambique e o destino Moçambique se tornem sinônimo de qualidade, confiança e sustentabilidade. Com o apoio do governo britânico e do British Standards Institute, o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade está a modernizar o Sistema Nacional de Certificação e a formar auditores nacionais. Para Dominic Ashton, Alto Comissário Adjunto do Reino Unido, as normas técnicas são essenciais para promover a qualidade, a inovação e a integração comercial. As normas técnicas no Reino Unido desempenham um papel essencial em diversos sectores, que visam essencialmente na garantia da qualidade e segurança, facilitação do comércio, conformidade legal e inovação e melhoria contínua. Mais do que um selo, a certificação tornou-se uma estratégia de política econômica e industrial capaz de gerar competitividade sustentável, atrair investimento e integrar Moçambique nas cadeias de valor regionais e globais.
a certificação e a normalização como os principais motores atuais da competitividade das pequenas e médias empresas em Moçambique. Criação do Tribunal de Contas coloca Moçambique na rota das boas práticas de governação financeira. O Centro de Capacitação da Sociedade Civil, conhecida pela abreviação SESC, e a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane realizaram em Maputo uma reflexão sobre a criação do Tribunal de Contas no nosso país, sublinhando que o novo órgão constitui uma reforma estrutural decisiva para a consolidação da governação financeira no nosso país e também a credibilidade de todo um sistema público moçambicano. A sessão, realizada no âmbito da série 50 anos das finanças públicas, decorreu a 9 de outubro em Maputo, reunindo académicos e especialistas para discutir a configuração e o papel que o futuro Tribunal de Contas deverá desempenhar. Atualmente, as suas funções são exercidas pelo Tribunal Administrativo através da Seção de Contas Públicas, uma solução transitória que muitos consideram insuficiente perante a crescente complexidade das finanças públicas nacionais. O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Carlos Figueiredo, destacou que a criação de um Tribunal de Contas moderno deve assentar nas 3 dimensões propostas pela Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle. No caso do Tribunal de Contas, a grande parte interessada é o cidadão, que deve ter amplo e irrestrito acesso aos resultados do trabalho de um Tribunal de Contas. Entre os principais desafios, Figueiredo apontou a independência institucional, a integração num ciclo de gestão pública, a transformação digital e a mudança de mentalidade dos servidores. Defendeu ainda que o controlo financeiro deve incidir sobre a atual execução orçamental e não sobre exercícios de há vários anos, sob a pena de se perder o efeito preventivo e corretivo. Para o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, Eduardo Chiziane, a criação do Tribunal de Contas deve enquadrar-se num plano mais amplo de reforma institucional que assegure coerência entre o novo órgão e o futuro Tribunal Superior Administrativo. O académico defendeu uma abordagem sistemática que produza um pacote normativo completo, assegurando funcionalidade, sustentabilidade e economia de meios. Pode parecer que ir falar Tribunal de Contas ao nível da localidade é desnecessário porque não há de entender a essência do que isso significa. Mas ainda assim é preciso definir os modelos de participação e assegurar que não seja uma consulta aparente, mas seja verdadeiramente genuína e que o acesso à informação pública seja assegurado e que o objetivo da participação, no fundo, é suscitar o debate. Penso que é importante, a partir desta perspectiva, assegurar que as instituições que nós criamos e colocamos, digamos, ao dispor da sociedade, estas instituições funcionam garantindo a maximização do bem-estar social. O debate encerrou com o reconhecimento de que a criação do Tribunal de Contas representa um passo decisivo para alinhar Moçambique às boas práticas internacionais de controlo e auditoria das finanças públicas. A consolidação de mecanismos de accountability e a transparência na execução orçamental surgem como pilares essenciais de uma administração pública moderna e credível. A criação do Tribunal de Contas é efetivamente mais do que uma medida administrativa, é uma reforma efetivamente de fundo, como se pode perceber no apontamento que estivemos a acompanhar, porque na verdade ela redefine a relação entre o Estado, as finanças públicas e o cidadão. Dívida comercial cara e elevada constitui obstáculo à implementação de swaps climáticos. Moçambique está a discutir soluções inovadoras para financiar ações de mitigação e adaptação
às mudanças climáticas e troca de dívida por financiamentos verdes. Contudo, economistas e especialistas das mais diversas áreas afetas ao clima, ao meio ambiente e à governação alertam que a elevada dívida pública, equivalente nesta altura a 94% do PIB, e os juros altos da dívida doméstica colocam entraves à viabilidade imediata dos Debt for Climate Ways, como se chama esta troca de dívida por financiamentos verdes. A conclusão emerge da recente realizada Conferência Nacional sobre o Financiamento Climático, que foi organizado pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento, o MPD. Moçambique enfrenta limitações estruturais que condicionam a adoção de swaps climáticos. Segundo Miguel Saldarriga, economista do Banco Mundial, sem estabilidade macroeconómica e gestão integrada da dívida, uma troca de dívida comercial de larga escala seria arriscada. O especialista recordou que o país possui apenas um instrumento comercial ativo, os Eurobonds, reestruturados em 2019 com maturidade até 2031. Saldarriga considera que, a curto prazo, as trocas bilaterais de dívida podem ser uma alternativa mais realista. Moçambique só tem um instrumento comercial, que é o Eurobond 19, vai ser agora, tem de ser pago até 2031, é um Eurobond 900 milhões, e com uma taxa de juros de 9%. É importante entender isto, por quê? Porque Moçambique, se fizesse uma troca de dívida, tem de ser sobre um destes instrumentos, sobre a dívida concessional ou sobre a dívida comercial. Só um instrumento de dívida comercial externa, que é o Eurobond. A diretora nacional adjunta de gestão da dívida pública, Emília Coutinho, apontou a falta de capacidade técnica como o maior obstáculo à implementação. Estas operações que requerem dívidas ou conversão ou troca de dívida comercial são operações complexas e nós, como país, ainda não temos capacidade institucional para podermos aderir a este processo e irmos às negociações para fazer a troca da dívida. Para Augusto de Almeida, do projeto Enabel, a credibilidade institucional será determinante para abrir caminho a operações maiores. Se conseguirmos provar que este ponto vai ser alcançável com esta troca bilateral, acredito que o futuro seja mesmo este. Em 2028, vamos poder perceber o que é que conseguimos reestruturar em termos de coordenação institucional entre os organismos de Moçambique que estão dentro deste projeto. O Banco Mundial defende que Moçambique deve usar o período até 2028, quando se inicia o pagamento do capital dos Eurobonds, para estruturar um programa piloto sólido, com apoio multilateral e garantias que reduzam o custo de reempréstimo. O primeiro pagamento do capital do Eurobond é em 2028. Okay? Então, temos até 2028 para pensar num programa para uma troca de dívida comercial e vai precisar de todos os parceiros, porque para reduzir o custo para um país com muito risco como Moçambique, necessita aos doadores intervenir ou participar para dar garantias, para reduzir o custo, não? Precisas que o país tenha estabilidade macroeconômica, precisas definir não um programa, sino muitos programas, como vai ser o dinheiro utilizado para o financiamento climático, educação, saúde. Daqui a 2028, se as condições estão lá, acho que existirá muito interesse numa troca de dívida com esse Eurobono. Então, acho que podemos trabalhar todos, não? para chegar lá. A conferência concluiu que a Estratégia Nacional de Financiamento Climático pode ser a bússola de que o país precisa para orientar as suas ações rumo a uma economia verde e também resiliente, com instrumentos inovadores e ainda abordagens mais sustentáveis. Você está com
O Semanário Econômico. Fechamos o nosso bloco mais noticioso aqui no Semanário Econômico. Temos tempo agora de fazer uma curta pausa antes de voltarmos, e quando lá estivermos nesse regresso, estaremos no tema de fundo desta edição, um diálogo oportuno entre o representante do Fundo Monetário Internacional, Alisson Olamide, e também o nosso colaborador Oldemiro Belchior, que estiveram no frente a frente para analisar o atual momento e o rumo da economia moçambicana. Uma entrevista para a qual chamo toda a sua atenção, dada a oportunidade dos temas aflorados e a possibilidade de melhor percebermos esta conjuntura econômica de Moçambique, os seus desafios e os rumos dos próximos tempos. Vamos ao tema de fundo da presente edição, no qual o Semanário Econômico partilha uma análise exclusiva sobre o momento econômico de Moçambique, a partir de uma entrevista conduzida pelo nosso colaborador Oldemiro Belchior, no seu podcast Belchior Notes. Esta entrevista que entablou com o representante residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Olamide Harrison. A conversa que tivemos oportunidade de testemunhar aborda temas centrais da atualidade macroeconômica de Moçambique, desde a consolidação fiscal até os aspectos à volta da dívida pública e até a escassez das divisas, um tema bastante candente, e também a estabilidade cambial e as perspectivas de crescimento econômico de Moçambique no contexto atual de incertezas e desafios de política econômica. Este diálogo entre Oldemiro Belchior e Harrison Olamide oferece efetivamente uma leitura lúcida sobre as reformas em curso e o papel do Fundo Monetário Internacional na promoção do crescimento econômico inclusivo e sustentável em Moçambique. Acompanhe. Doutor Olamide, seja bem-vindo ao Belchior Notes. Muito obrigado pelo convite, não é? E a oportunidade de refletir sobre a conjuntura econômica, não é, de Moçambique. Para mim é uma honra estar aqui também com a possibilidade de refletir sobre o meu primeiro ano aqui em Moçambique. Então, agradeço muito. Para começarmos esta conversa, gostaria que fizesse uma apreciação da situação da conjuntura econômica em Moçambique, dada as transformações que vivemos, principalmente no final do ano passado e início deste ano. Gostaria que nos desse aqui uma avaliação de como é que os principais agregados macroeconômicos estão-se a comportar, e para podermos ter uma maior percepção. Obrigado. Sim, pronto. Eu diria que estamos a ver uma recuperação gradual da economia, depois de uma queda acentuada do Produto Interno Bruto, não é? O PIB, e crescimento negativo desde outubro de 2024 e março de 2025, e até agora temos os números sobre também o segundo trimestre, que mostra também que o nível do PIB ainda está abaixo daquilo que era no período homólogo no ano passado. Claro que
estas dinâmicas refletem uma combinação de vários fatores, mas estamos a ver uma recuperação também nos setores de serviços, o setor não mineiro, e junto com esta recuperação estamos a ver inflação contida, ainda abaixo da meta implícita do Banco de Moçambique de 5%. Havia uma aceleração no mês de agosto para 4,8%, mas geralmente nós podemos dizer que a inflação fica contida. E isto dentro de um contexto de política monetária restritiva, não é? Ainda, mesmo com a redução significativa de agora 750 pontos de base desde janeiro de 2024. Também estamos a ver ainda a estabilidade em termos de taxa de câmbio que temos tido a partir de, eu diria, julho de 2021, mas há sinais de um spread, não é um premium, entre a taxa de câmbio oficial e no mercado paralelo, e isto face grandes desequilíbrios, eu diria, em termos fiscais e externos. Então, indo para este setor fiscal, ainda estamos a ver grandes déficits que estão a criar uma expressão em termos de necessidade de financiamento. A dívida pública continua alta e existe ainda a necessidade de reduzir as vulnerabilidades fiscais para criar mais espaço para abordar as necessidades urgentes de desenvolvimento, de criar espaço fiscal para garantir estabilidade macroeconômica, promover um ambiente de negócio favorável e sustentar crescimento econômico forte e inclusivo, não é? Gerar emprego. Como é que podemos travar este aumento expressivo da dívida interna, de modo a restabelecer o equilíbrio das finanças públicas, na sua experiência? Sim, obrigado pela pergunta. Acho que é importante olharmos para a história recente, para nós termos uma noção clara das dinâmicas recentes, não é? Os desenvolvimentos recentes. Eu diria que o Moçambique tem corrido déficits fiscais grandes desde há muito tempo. Por exemplo, os nossos números refletem déficits por volta de 5,5% em média desde 2020 em cada ano. Havia flutuação, alguns anos maiores do que outros. E neste período também vivemos uma altura em que não havia financiamento externo, não é? E para financiar este déficit doméstico, o governo virou para dívida interna, para os mercados domésticos. Então, por várias razões, o custo deste tipo de financiamento é maior daquilo que vem de fora, que é normalmente mais concessional e podemos entrar numa discussão das razões, mas podemos dizer que
para financiar estes déficits grandes, com um foco no financiamento interno, criou uma situação onde o custo do serviço de dívida aumentou neste período. Então, tínhamos também, não é, a inflação que disparou depois de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a tightening da política monetária no mundo inteiro. Então, acho que este criou uma dinâmica muito difícil para a situação fiscal. Este também faz com que a composição, não só em termos do volume do financiamento interno, mas também a composição virou mais e mais para instrumentos de curto prazo, que também trazem riscos de rollover. Então, eu acho que a combinação de grandes déficits, uma dependência no mercado doméstico, faz com que o risco da dívida não tenha tido a oportunidade de reduzir. E, normalmente, é enfrentado com estes tipos de dificuldade, com dificuldades de ir lá cada vez mais para os credores domésticos. A única opção é para reduzir a fonte de pressão através de uma consolidação fiscal antecipada e corajosa, não é? Porque nós sabemos que o país é um país que tem grandes necessidades de investimento, de desenvolvimento, até gastos sociais para proteger os mais vulneráveis. Então, esta consolidação fiscal tem de ser conduzida de uma forma para também garantir que os gastos sociais importantes, transferências para os mais vulneráveis sejam protegidos. Então, pronto, isto é a nossa apreciação. É importante tomar estas medidas para consolidar a posição fiscal, colocar a trajetória de dívida numa trajetória descendente, claro, descendente. Enquanto estes projetos de exploração de gás onshore não avançam, como é que o país pode se tornar autossuficiente para poder depender menos de importações? O Moçambique tem tido estruturalmente uma conta corrente em déficit, não é? E isto quer dizer que não só em termos de comércio, mas incluindo o fluxo de renda também, que as exportações são menores do que as importações. E só quero destacar que isto não é de um país em desenvolvimento, não é o déficit em si não é estranho, mas o tamanho deste déficit, mesmo tirando o impacto, o efeito dos fluxos devido aos grandes projetos, tem sido grandes, relativamente grandes. E é verdade que aquela observação que as importações diminuíram é consistente com a melhoria na conta corrente que vimos no primeiro semestre. Então, estamos também cientes dos relatos da escassez de divisas e o facto de que isto está a afetar a atividade econômica. E podemos olhar para os grandes projetos, megaprojetos, e claro que estes projetos são muito importantes e vão impulsionar crescimento econômico ao longo prazo. Disto não há dúvida nenhuma, mas eu diria que para o curto prazo
para ter esta escassez de divisas junto com um preço, que é a taxa de câmbio, que não está a ajustar, a flutuar para refletir a escassez, isto está a criar não está a apoiar a recuperação econômica. E a nossa avaliação é que maior flexibilidade de taxa de câmbio pode servir para aumentar a oferta de divisas no mercados. E isto é preços no mercado, numa economia baseada no mercado, servem para assinalar onde existe escassez, ou, do outro lado, não sei como se diz em português, mas oferta demais, não é? Uhum. E o fato de que este preço não está ajustando com as realidades do país, não está a apoiar dinamismo no mercado doméstico. Desde 2021, a taxa de câmbio real, quer dizer, ajustado para refletir diferenças em termos de inflação, tem valorizado em comparação com os parceiros principais de comércio, por ter o metical tido mais ou menos estado fixo frente ao dólar. Durante este período, o valor do dólar também aumentou frente ao renminbi, rand, os grandes parceiros de Moçambique. Isto implica, contando também o facto de que o Moçambique tinha inflação maior destes países, que sobrevalorizou a taxa de câmbio real. Então, este ajustamento é importante para ter mais dinamismo e para reforçar investimento, para atrair mais investimento fora de projetos de GNL, não é? E outros megaprojetos. Então, isto é a nossa apreciação da situação. E também mais flexibilidade irá ajudar o país para absorver choques externos, não é? Se os preços não ajustam, as quantidades vão ajustar. Isto é um facto de supply and demand, não é? Onde o preço de um bem ou serviço não está a ajustar para refletir desenvolvimentos econômicos, a quantidade deste produto tem de ajustar mais do que necessário. A taxa de política monetária foi revista novamente na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central de 30 de setembro, e houve um corte de 50 pontos base e passamos de 10,25 para 9,75. Finalmente atingimos o nível de um dígito, e esta taxa MIMO é uma variável determinante na fixação da prime rate do sistema financeiro. Muito provavelmente também teremos uma revisão em baixa na prime rate. O Dr. Olamide vê esta descida das taxas de juros com impacto positivo e também sinalizador de uma retoma econômica. Acho que é bem-vinda esta redução na taxa de juros e também há uma necessidade de flexibilizar um pouco mais as reservas obrigatórias. E vamos ver como se conduz as políticas monetárias no Banco Central. Estão a olhar para as previsões de inflação dentro deste contexto de
grandes riscos fiscais, não é? Então, que possam também influenciar a dinâmica de inflação. Então, o CPMO está a fazer a análise, que temos de dizer que o facto de que a inflação é contida, isto é um grande progresso sucesso, grande sucesso, exatamente. Então, nós esperamos que continuem a conduzir de uma forma consistente com as perspectivas de inflação e atividade económica. Mas eu acho que a redução é importante também, não é? Temos visto 3 trimestres sucessivos de cortes, de crescimento negativo. Temos de atividade económica, quer dizer que a economia precisa de mais dinamização. Mas é importante também, não é? Puxando da minha experiência no nosso departamento de mercados e capitais, que a política monetária tem vários canais de transmissão. O mais óbvio é o canal de crédito, não é? Como em ajustar a taxa de política, está a ajustar também os trade-offs para os credores, aqueles que concedem empréstimos, e também do lado de procura é o desejo de um household para emitir um mortgage. Agora, o outro canal importante também é asset prices, o preço de ativos como taxa de câmbio. E tem ali pesquisa na literatura académica e política que mostra que restringir ao ajustamento, ou quando não houver flexibilidade suficiente na taxa de câmbio em países emergentes como Moçambique e mercados abertos como Moçambique, frente ao resto do mundo, isto impede a transmissão da política monetária. Então, um componente crucial, claro, é o que irá passar com crédito e procura e oferta de crédito entre os bancos e credores e households e empresas. Mas outra componente também é a taxa de câmbio. E para transmitir a dinamização, a flexibilização da política monetária mais ao mercado, mais flexibilidade cambial ajudará também. Como é que vê os desafios para o próximo ano e aquilo que são as previsões do Fundo Monetário Internacional para a economia moçambicana em 2026? Sabemos que o governo de Moçambique aprovou recentemente um plano de recuperação e crescimento económico, que é um instrumento de gestão macroeconómica de médio prazo, vigora de 2025 a 2029. Em que medida este plano está alinhado com as previsões do FMI? Boa pergunta. Eu vou aproveitar esta oportunidade para dar um anúncio à nossa perspectiva regional econômica que vai sair no contexto das reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que estão por começar em Washington, D.C., e depois disto vamos publicar as nossas previsões de atividade econômica, inflação, não só de Moçambique, ou para Moçambique, mas outros países na região e também na África. Então, isto é o meu plug, não é? O facto é que nós, desde a nossa última publicação, temos revisto em baixo as previsões para crescimento econômico deste ano,
Acho que tínhamos 2,5%, mas isto foi antes a evidência do segundo trimestre. Então, nós não posso indicar ainda exatamente sim, exatão o número, mas vamos ver em baixo este 2,5% para 2025. Mas acho que ainda o que irá passar no próximo ano depende também na evolução da política fiscal. E ainda não vimos o plano econômico, o orçamento do Estado de 2026. E então é um pouco difícil acertar sem mais informação sobre até termos este documento, porque, por exemplo, se conduzirmos uma consolidação fiscal, isto pode implicar, irá ter implicações para crescimento econômico também. Então, estamos a ver uma recuperação, claro, em 2016, mais crescimento. Uma recuperação moderada. Moderada quer dizer... ainda gradual. Gradual, sim, gradual, com certeza. Talvez por volta de 3% em média, sim. Inflação, acho que vai continuar nos single digits, isto é a nossa previsão, mas também vai depender na condução tanto do lado fiscal e da política monetária. Então, vamos ter mais informação nos meses que vêm e continuamos a engajar para melhor entender os planos estes novos instrumentos financeiros que o governo criou ou que estão numa fase embrionária de constituição como Banco de Desenvolvimento, e o governo pretende colocar as micro, pequenas e médias empresas no centro da recuperação económica. Na vossa apreciação, estas alternativas de financiamento são suficientes para facilitar o acesso ao crédito das pequenas e médias empresas, porque esta tem sido um dos principais obstáculos que inibem o crescimento e desenvolvimento deste segmento empresarial. Faz parte do plano deste executivo, não é? De se colocar o setor privado no centro do crescimento econômico do país, que eu acho que é importante conhecer. E também há sinais emergentes de mais interesse também do lado estrangeiro para investimento em Moçambique. Mas tanto para este tipo de interesse como o setor privado doméstico, estas iniciativas, todos eles precisam de um ambiente mais favorável ao negócio. E estou a falar de modo mais geral. Quais são os componentes disto? Estabilidade macroeconómica é fundamental. E quando eu penso nisto, estou a pensar sobre os grandes, como nós vimos como os principais desequilíbrios na economia. O lado fiscal, que está sendo, como se diz, faz parte do pricing dos riscos do setor privado, não é? Nomeadamente em termos de empréstimos aos SMEs e outros tipos de empresas. Por quê? Porque o risco soberano representa a base do risco do setor privado. E nós vimos, isto é uma parte normal, normalmente a taxa de juros ao que se concede um empréstimo a um empresário é um spread relativo àquilo que... É um efeito crowding out. Exatamente, sim. Então, para reduzir estes riscos e reduzir as pressões de financiamento, isto criará mais espaço para... E não só em termos de... Temos de reconhecer que não é só o custo que os bancos
pensam, não é? Mas também tem ali um premium, uma avaliação do risco de total. O reembolso. Exatamente, sim. Então, para reduzir estes e melhorar este componente é fundamental. Por isso, nós estamos a colocar tanto foco na importância da estabilidade macroeconómica através de uma consolidação fiscal, uma redução nas pressões de dívida e também do lado externo também maior flexibilidade macroeconómica, de taxa de câmbio, gerar mais atividade, mais dinamismo, e tudo isto pode servir para apoiar qualquer outra reforma que serve para impulsionar estes small... Mas esta fundação do Banco de Desenvolvimento implica também mobilização de capital. Mobilização de capital num contexto em que as fontes de acesso ao financiamento do Estado tornaram-se escassas. E para se constituir um banco de desenvolvimento é necessário uma injeção de capital. Isto pode ser feito por via de doações, financiamento externo, ou também das verbas que estão destinadas ao Fundo Soberano. O Ptolemy tem uma opinião diferente. Já vimos o plano do Banco Moçambicano de Desenvolvimento e, se não me engano, o plano é para ir buscar não só recursos domésticos para capitalizar este banco, mas também a participação de parceiros internacionais. E acho que isto faz parte do apelo para este projeto, para combinar recursos domésticos com estrangeiros e também para combinar também para criar uma maneira de governação que irá apoiar os objetivos deste banco. Estou ciente deste grande plano, mas não tenho uma ideia mais específica sobre de onde vêm estes recursos. Então, isto é uma parte. Mas é importante destacar que este tipo de projeto vai precisar de tempo para se materializar. Sim. Do outro lado, o Fundo Soberano, que é, do meu ponto de vista, a lei do Fundo Soberano, outro sucesso enorme nos anos recentes para a gestão de recursos naturais. O nosso entendimento o meu entendimento da maneira em que a lei funciona é que tem uma regra detalhada sobre como estes recursos são conduzidas pelo Estado, pelo orçamento e também pelo fundo. E pode ser que aquela parte que vai para o orçamento do Estado, e tem ali uma fórmula que podemos traçar, o governo está completamente livre para gastar como se vê necessário dentro do plano quinquenal e consistente com a AND, não é? Então, e consistente com o PSOE do ano em vigor. Mas os fundos que vão para o Fundo Soberano em si, isto é outra coisa diferente. Então, só queria entrar um pouco para explicar isto. Qual é o ponto de situação do novo programa do Fundo Monetário Internacional para apoiar a recuperação de Moçambique? Isto vai acontecer no curto prazo? Há alguma previsibilidade? Quando é que estará concluído as negociações entre o FMI e o governo de Moçambique? Bom, como já se sabe, uma equipa do corpo técnico do Fundo Monetário Internacional visitou Maputo no final de agosto para discutir os desafios principais macroeconómicos com as autoridades moçambicanas para
ter uma melhor noção sobre as necessidades de financiamento, as previsões de balança de pagamentos e também para tocar nas políticas necessárias para restaurar estabilidade macroeconómica, gerar emprego, sustentar crescimento económico forte e inclusivo. As discussões foram frutíferas, claro, e continuamos nesta estreita colaboração todos os dias e temos mais uma oportunidade organizada para discutir nas reuniões anuais que estão por começar em Washington. Quanto à previsibilidade do começo, isto é um pouco mais complicado. Como pode imaginar, estas discussões são muito complexas e o começo deste novo programa vai depender na evolução destas discussões, mas continuamos engajados, temos muito forte colaboração com as nossas contrapartes principais. Para mim, como representante residente, é um enorme prazer engajar com os nossos colegas no governo de Moçambique, no Banco Central, e estou a aprender muito. Isto tem sido uma experiência maravilhosa para mim como economista, como profissional, e estou me comprometido para continuar a apoiar, fortalecer os laços entre as instituições e a instituição e o governo de Moçambique, o Estado de Moçambique. E vamos ver, na dica de hoje, vamos trabalhar. Não é? Obrigado. Dr. Olamide, mais uma vez, muito obrigado por este momento, que para nós foi uma honra tê-lo aqui em estúdio como representante residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, e a partilha deste conhecimento muito vasto sobre o que se passa na economia e também o que podemos perspectivar para o futuro. Certamente que estes insights serão muito valiosos para aqueles que nos acompanham na plataforma Belshore Notes. Desejamos a continuação de uma boa jornada de trabalho e que o FMI continue sempre comprometido e próximo da nossa economia, trabalhando estreitamente com as autoridades locais, o governo de Moçambique, o Banco Central, os parceiros, no sentido de ajudar a restabelecer a estabilidade macroeconómica que todos os moçambicanos almejam. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Foi então este tema de fundo, um tema que mergulhou efetivamente a fundo nos desafios econômicos atuais de Moçambique, designadamente a pertinência da consolidação fiscal, escassez de dívidas e estabilidade macroeconômica, revelando as perspectivas do Fundo Monetário Internacional relativamente ao crescimento econômico inclusivo de Moçambique. Você está com o Semanário Econômico. Por hoje é tudo. Damos por integralmente realizada e produzida esta edição do Semanário Econômico. Fizemos naturalmente com bastante rigor, responsabilidade e, acima de tudo, prazer de ter feito este exercício para o seu benefício informativo. Nós voltamos então dentro de uma semana, sensivelmente, para mais uma edição do Semanário Econômico aqui na STV Notícias. Até lá, tenha uma semana bastante produtiva. Boa noite.
Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.